Sejam bem-vindos a mais um curso da Condosim Play. Aqui é que, como sempre eu falo, nós trazemos aí os principais nomes do mercado para a gente conversar, entender melhor o mercado e, enfim, trazer soluções para o nosso dia a dia. Assim como você é síndico, eu também sou síndico, e a gente passa por várias situações em que a gente precisa aprender, de fato, como a gente pode viver melhor na nossa comunidade condominial. E tem um assunto em pauta que eu já passei como síndico, vocês também já passaram como síndicos, e a gente vai continuar passando, que é com relação aos pets. Como que a gente deve atuar com relação aos pets? Quais são as proibições que podem ser feitas? Quais são as concessões? Como que o síndico pode adequar o seu condomínio para o uso de pets? O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? E para isso eu tenho o prazer de receber aqui um grande colega, um grande amigo, que é o Renato Hetz. Renato, seja bem-vindo. Renato Hetz é uma pessoa que entende muito do mercado condominial, já está nesse mercado há muito tempo, é instrutor de síndicos do Brasil todo, palestra no Brasil todo, e veio conversar com a gente sobre esse tema aí tão complicado e tão presente no nosso dia a dia. Não, tanto mais nada, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e muito feliz de poder compartilhar aí um pouquinho de um tema tão relevante e que traz tantas dúvidas no dia a dia aí para todos os condomínios do Brasil inteiro, né? Exatamente, né? São muitas dúvidas que suscitam. E eu já vou começar com as primeiras aqui, né? Maravilha! Como é que a gente pode ter esse cuidado com os animais aí? Eu acho que esse é o princípio, até antes de a gente falar de proibição. Que tipo de cuidado que o condomínio, de repente, pode ter? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que, pelo Código Civil brasileiro, tá, o animal ele é considerado um bem móvel. Então, você tem um petzinho, ele é um bem móvel, ou seja, é um bem dotado de mobilidade. Ele é uma televisão que anda. Eu acho super estranho a gente tratar um pet que hoje, querendo ou não, é um membro da família. Vamos ser honestos. É o mesmo, com certeza. Dorme na cama dos tutores, viaja com os tutores. Eu conheço tutor que deixa de viajar ou, se para onde ele vai o hotel não aceita, não é um pet friendly, ele contrata alguém para ficar na casa para o pet não ficar sozinho. Eu passo por isso. O meu pet é assim, é super pequeno, mas é da família e tem todos esses cuidados. Onde não dá para levar, a gente dificilmente sai. Eu tinha um pet aí um tempo atrás e seguro de saúde, obrigatório para pet. Hoje não tem, olha, é seguro de saúde, daycare para ele passar, para ele se exercitar 2 vezes por semana, porque eu moro aqui em São Paulo, num condomínio, são apartamentos, ele não tinha tanto espaço, vai para a escolinha se exercitar. Então, assim, é um filho, é um membro da família. Isso vai trazer para a gente, mais para frente, outros problemas. E eu já vou te contar um que eu vou deixar depois aí no ar para o pessoal pensar como que eles vão resolver. Bom, então, sabendo que um pet é um bem móvel, você não vai poder impedir que um proprietário tenha, porque ele vai estar exercendo aí o regular direito de propriedade. É como se você tentasse impedir alguém de ter, olha, aqui no nosso condomínio você não pode ter um rádio. Então não dá para impedir, então sempre você vai ter. E aí, então, você começa a ter, nos condomínios, hoje em dia, por exemplo, você tem agora os condomínios novos, modernos, todos já saem com pet space, com espaço específico para os pets descerem, socializarem, a se exercitarem, que eu acho muito salutar, acho super importante. E é algo que também, Renato, me desculpe, Imagina. mas é algo que ele valoriza o imóvel também. Porque foi isso que a gente falou. Eu, por exemplo, passei agora num condomínio meu, uma condômina, ela conseguiu vender o apartamento dela térreo. Por quê? Porque ela conseguiu cercar todo o garden dela com tela. Ela conseguiu essa liberação mediante a assembleia, cercou todo o garden. E quando ela anunciou que ela tinha esse cercamento, outro proprietário de gatos, que tinha mais outros 3, 4 gatos, compraram exatamente por causa disso. Exato. Isso olha, a população mundial está envelhecendo. O que isso quer dizer? Que as pessoas deixaram de ter tantos filhos e as que ainda têm, estão tendo bem depois. E passaram a adotar pets no local. Então, em vez de ter um filho, eu tenho um pet. Exato, e novamente eu falo, eu passo por isso, porque não eu, mas no caso meu pai, minha mãe já é falecida, e meu pai é um senhor lá de quase 80 anos, e o companheiro dele do dia a dia é o cachorro que está junto com ele, é o cachorro que ele investe no animal, leva ele para o pet shop, faz todas as consultas, então, e o cachorro está junto com ele. Né? Então, essa que é a grande questão, né?
A gente precisa ver os animais muito mais como esse membro da família e a gente precisa adequar os condomínios. E até em função disso, uma questão muito que eu quero levantar é com relação às proibições. Eu acho que é algo que é muito polêmico, mas o que um síndico pode proibir, o que não pode? O cachorro tem que andar no colo, tem que andar no chão, posso entrar no elevador social, tem que ser pelo estacionamento. Como que isso funciona de fato? Vamos lá. Então, assim, primeira coisa, você não pode obrigar um condômino a carregar um pet no colo. 2 motivos. Primeiro, porque se o pet for grande, ele não vai ter força como carregar um pet desse. Mas, se ele for um pet pequeno, isso cai exatamente com um constrangimento ilegal. E aí, no Código Penal, no artigo 146, ele vai te dar ali a pena que acontece. Então, o síndico não pode obrigar isso. Então, primeiro, não pode carregar no colo. Segundo, também vai ser um constrangimento ilegal você obrigar ele a descer pela escada. Além do constrangimento ilegal, você acaba caindo na lei de maus tratos. Então, aí você vai ter 2 legislações que te impedem de obrigar a pessoa a descer pela escada. Deixa eu te fazer uma pergunta, Renato, que aí muitos síndicos vão se ver no meu papel. Mas uma Assembleia deliberou que não pode. Está na convenção que não pode, ou ainda está no regimento. Eu tenho um exemplo maravilhoso para esses condomínios. Você explica para eles se eles poderiam votar na Assembleia, e pelo amor de Deus, se votar, me chama que eu quero morar lá. Para quem morar lá não pagar mais imposto de renda. Porque se eles votarem isso, vai funcionar? Não vai. Então, se eles votarem algo que vai contra uma legislação externa, também não vai funcionar. Porque assim, a ordem que a gente tem é regimento interno, é a mais baixa de todas as leis. Você vai ter 2 leis internas, regimento interno e convenção. Isso é o que vai reger o seu condomínio. Só que elas não podem ir contra as legislações externas. E aí vem municipal, estadual e federal. Essas legislações que eu estou te passando, elas são legislações federais. Logo, nem municipal pode ir contra isso. Muito menos a nossa convenção. Então a gente tem que entender isso muito bem. Aquela ideia que a gente tem de que a Assembleia é soberana, até o vírgula. Porque se fosse realmente soberana, eu votava. Quem mora aqui não paga imposto de renda e resolvia a vida de todo brasileiro. Exatamente. Quando a gente fala assim que a Assembleia é soberana, parece que pode fazer tudo, né? E na realidade a Assembleia não pode fazer tudo. A Assembleia ali é um pedaço, né? E quando a gente fala disso, é exatamente um problema que a gente tem. É enorme. E o pessoal, não, a Assembleia... Gente, a Assembleia não quer dizer tanta coisa, não. A gente tem as leis que temos que seguir. A gente mora num país. Exatamente. A gente tem essas situações. Agora, a gente estava falando aqui, Renato, sobre essa questão de você impedir ali de descer ter que descer pelas escadas, mas é pelo elevador social ou pelo elevador de serviço. Eu posso ou não posso? Sim. E agora, lembra que eu te falei no começo que eu ia jogar uma areinha, uma pulga para o pessoal ficar sempre pensando no que vai fazer, o que vai acontecer? Então vamos lá. Sim, não tem problema nenhum em você pedir que o pet desça sempre pelo elevador de serviço. E sempre que o pet estiver dentro da área do condomínio, tá? É indicado que ele utilize uma coleira e uma guia. E lembrar que tem diferença entre coleira e guia. Guia é aquela, vamos chamar assim, a corda que você tem. Uhum. E a coleira é a que está no pescoço. Entendi. E aí, vou depois aqui te passar a legislação e tal. Toda a legislação explica que a guia tem que ser de até 2 metros. Isso é considerado uma guia próxima. Qualquer guia acima de 2 metros, você já não tem esse controle. Entendi. Bom, a areinha que eu ia jogar é a seguinte, e eu já vi síndico passando por isso. Então, meu pet não pode descer pelo social, tem que descer pelo de serviço. Meu filho tem que descer pelo de serviço ou meu filho desce pelo social? Se o pet é considerado um filho, como chegar nessa situação? Meu pet dorme na minha cama, meu pet viaja comigo, meu pet toma banho toda semana, meu pet quando sai na rua sai com um sapatinho. Como você quer que eu coloque o meu pet, que é um membro da família, no elevador onde eu carrego lixo? E aí, de que forma que você consegue explicar isso? Ainda não temos aí o judiciário, a sociedade evolui, geram-se aí alguns atritos, alguns conflitos, a gente vai recorrer a ele e aí ele vai definir como que a gente vai agir. Hoje ainda não temos essa definição.
O que eu gosto já e já vou indicando, gente, é certeza. No futuro, ele vai usar o social. Acabou, não tem mais conversa. Óbvio que, e mais para frente eu vou explicar, determinadas raças são obrigatórios o uso de focinheira. E aí tem que lembrar que muita gente gente, isso daqui é uma legislação externa, ou seja, é para a rua, não é dentro do condomínio. E o pessoal fala, não, porque a lei fala que dentro do condomínio tem que usar a focinheira. Não tem essa lei, não existe essa legislação. A gente joga isso para tentar viabilizar, a gente usa aí uma equiparação da via pública com a nossa parte interna privada. É exatamente isso que eu ia falar, Renato. Se a gente pegar algumas legislações municipais, elas falam isso, que determinados raças de animais precisam ter ali uma focinheira, precisam andar ali na coleira, mas isso são legislações municipais. Tem até federal, mas quando a gente chegar na parte de leis, a gente vê isso. Vamos continuar do que a gente tem e não pode proibir, do que não pode proibir. Então, você não pode proibir, quer dizer, você não pode obrigar ele a descer de escada, você não pode obrigar ele a ficar no colo, tá? Outras coisas que você aí tem que entender. E é uma coisa diferente, porque assim, eu não posso te proibir de ter um pet, mas eu posso pôr um limite. Então, em São Paulo, a gente tem uma legislação que te põe no limite máximo de 10 pets, cães e gatos, até 10, com mais de 90 dias de vida. Mas isso é São Paulo capital, São Paulo estado? Essa lei é uma lei municipal, é uma lei da cidade de São Paulo. Mas eu acho que os síndicos de outros locais podem usar como um parâmetro e usar por analogia e explicar para os proprietários. Olha, em São Paulo já existe uma legislação, eles usaram esse parâmetro, provavelmente dá para ser, é um número razoável, já foi tirado de algum lugar para o legislador, não é da cabeça do síndico, né? E você consegue aí uma permissão extra excepcional para até 15 num determinado momento e por um período curto de tempo. Mas o máximo são 10. Mas aí a gente começa a entrar em outra questão agora. A gente está falando aqui do que o síndico proibição, do que ele não pode proibir. Agora vamos ver pelo lado da incomodação que os pets podem trazer ao restante da comunidade condominial. Por exemplo, 10 pets, eu já tive casos aí em que a proprietária ela tinha um número elevado de gatos, não sei quantos gatos, mas eles cheiravam muito mal, incomodavam muito. Os outros, pelo menos uma vez por mês, eu tinha que conversar com essa moradora, pedir para ela fazer a limpeza, porque não sei se porque ela convivia com os animais, ela não sentia o cheiro, não incomodava ela, mas o restante ali dos apartamentos incomodava muito. Tem essa situação também que o síndico ele pode criar essas situações agora, nessa contrapartida aqui, que também os donos de pets eles precisam também responder ali, tem que ter algum critério para poder viver bem em comunidade, né? Tem, mas é assim, o condômino ele vai ter o limite tem até a legislação, eu estava olhando aqui, que você tem as obrigações, né? Que são as coisas que o condômino, então, que o tutor tem que fazer. Então, exemplo, tá? Um tutor ele tem legislação que ele é obrigado a limpar todos os dejetos dos cães nas áreas comuns. Está no artigo 10 da 4591, que é a lei de condomínio. E você também tem aí na 10.406, de 2002. E o tutor deve manter também, e aí é fácil jogar essa para condomínio, as áreas privativas da sua casa limpa, impedindo o mau cheiro e garantindo a saúde do animal. Se não, cai nos crimes de maltrato. E aí tem uma legislação mais pesada, com multa e até cárcere. Então, se você tem 10 pets, você vai ter que ter um esquema de limpeza muito maior. Porque, olha só, impedindo o mau cheiro. Perfeito. Então, temos uma legislação. É que, no geral, o pessoal não conhece todas essas legislações. Então, é o artigo 32 da 9.605 de 98, o terceiro do decreto 24.645 de 34. Então, assim, se você for procurar, a gente já tem essa legislação.
É que acaba no dia a dia, são tantas coisas que o síndico tem, e tanto folclore, tanto mito. Sim. Então, por exemplo, tem lei que ele é obrigado a andar de coleira? Não tem. A gente usa por analogia uma lei que ele tem que andar na rua. Você sabia, por exemplo, que aqui na cidade de São Paulo, se você não recolher as fezes do seu cão, há uma multa de R$10? R$10? Na rua. R$10. Eu acho justo. Agora, o problema não tem fiscalização para isso. Outra coisa, e aí já uma multa de R$100. Seu cachorro andar na rua sem coleira e guia. Na cidade de São Paulo, se ele andar na rua sem coleira e guia, são R$100. Agora deixa eu pensar outra situação, Renato. A gente falou ali de proibir ali a questão de cheiro, mas eu também tenho a questão de agressividade. E às vezes a agressividade nem está linkada totalmente ao tamanho do pet, mas se de repente um trauma que a pessoa teve, já foi mordido uma vez, como que eu vou dividir de repente? O morador me liga, olha, eu não quero mais descer aqui com o pet, eu tenho medo, eu não quero mais. Como que o síndico pode proceder com relação a isso? Porque aí eu entendo que é aquilo que você falou. Uma coisa é a gente tem um pet que vai ter a personalidade dele. Você tem raças que têm uma tendência maior, ou até um peso que são maiores, acima de 25 quilos, são obrigados a usar a focinheira. Mas você tem, por exemplo, aquele famigerado piquinês e o chihuahua, que são desse tamanho, mas latem para Deus e o mundo. E, eu vou te pegar, vou te pegar. É aquele cachorro que você fala, meu Deus, se eu tivesse tamanho, matava o mundo. E você vai ter as pessoas que realmente têm um trauma, têm fobia. Tem gente que não gosta. E tá tudo certo também. Tá tudo certo. Agora, o que a gente tem que lembrar é a nossa vida em condomínio. Ou seja, posse em comum de um mesmo bem. E detalhe, um condomínio edilício é um condomínio que você quer ter. Você escolheu ter essa posse em comum com todos. Você comprou. Se você não quisesse, você comprava uma residência, uma casa sozinho. Então, você vai ter que entender. Então, por exemplo, conheço pessoas que, infelizmente não gostam de criança. Odeiam criança. Você sabe que tem, infelizmente Sim. tem. E é um cara que, se está na piscina, vai reclamar que tem criança na piscina. Então a gente vai ter que entender, assim, como nós vivemos em um condomínio, posse em comum, e as pessoas têm que entender que existe tolerância e que todo mundo tem o mesmo direito. Se você entrou, se você chamou o elevador, abriu a porta, já está uma pessoa com um pet, e você tem medo, você fala, desculpa, eu vou no próximo, eu tenho fobia. Ponto. Perfeito. Esse é um comportamento. Ou, abre o elevador, a pessoa vai sair com o pet, já tem alguém lá dentro. A primeira pergunta, por favor, tem algum problema, tem algum incômodo de eu descer com o senhor? Porque eu sei que tem pessoas que têm receio, que têm medo. Gente, é empatia, é se colocar no lugar do próximo, é ter o mesmo carinho e cuidado que você gostaria que os outros tivessem com você. Se a gente tivesse isso no mundo, não tinha nenhum problema em condomínio, não ia precisar de legislação nenhuma. É só a questão do bom senso, com questão, relação ao senso comum, para você conseguir se desenvolver melhor. Exatamente isso. Então, tem todos esses fatores aí de relação, de relacionamento entre os seres humanos que dificultam um pouco. Renato, e também existe alguma coisa que possa nos orientar com relação, principalmente, à nossa questão de responsabilidades ou legislações nesse trato ao pet, no condomínio como um pet como um todo? Tem bastante legislação. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Tem uma legislação em São Paulo, uma municipal, que é a 13.131, de 2001. Essa é uma lei que eu considero importante para a parte de pets, e eu acho que o resto do Brasil podia começar a ver com seus legisladores de fazer algo parecido. Então, olha só, essa lei ela obriga que todo pet seja registrado. Então, ele vai ter um RGA, que é um Registro Geral do Animal. Vai ser registrado num órgão municipal responsável, no controle de zoonoses. Então, isso é bom, porque o síndico também pode exigir a apresentação desse documento, porque é lei. Porque até nessa questão de você exigir esse documento, provavelmente ali devem constar ali como é que está também a questão de saúde desse animal. Né? E esse é outro ponto. Quando você vai cadastrar e credenciar ele lá, eles também já vacinam. E esta própria lei, essa mesma legislação, também obriga a vacinação do cão ou gato contra a raiva. Então você já tem o pet registrado e vacinado. Então isso é uma legislação que eu considero muito importante. E olha só, você tem
entre o 3º e o 6º mês de idade do teu pet para ir fazer esse registro. Se não for feito, tem uma multa de R$20. Então, facilita até para o síndico ter controle de quantos pets cada um tem na sua unidade. Também obriga que o pet use com esse RGA na coleira, à vista, para identificar o animal. Então, é uma coisa interessante. Eu gosto muito desta parte dessa legislação. É uma legislação que tem outras coisas interessantes. Então, por exemplo, nessa mesma legislação, ele explica que o animal, quando vai andar em logradouros públicos, tem que estar com a coleira e a guia. Se ele não tiver? Multa de R$100. Já é um peso, já é uma multa. Já começa a ter alguma coisa. Aí também, seguindo nessa daqui, é ela que obriga a recolher os dejetos fecais, com uma multa de R$10 no município de São Paulo, né? Essa legislação, ela continua, né, com outros pontos super importantes aí. Então, é um exemplo de legislação municipal que a gente poderia começar a divulgar para os outros estados. Tem também uma outra lei, que é essa mesma, desculpa, que é no artigo 18, que ela especifica lá máximo de 10 cães ou gatos com idade superior a 90 dias. Então ela também põe um limite, porque como você mesmo mencionou, você pode ter aí casos de pessoas com muitos. E aí você volta na lei do condomínio, em que ele tem que zelar não pode com salubridade. Sim. E aí, se começa a ter mau cheiro, você também cai nisso. Então, dá para você multar, você tem legislação para fazer com que o tutor... detalhe, e você tem a lei de maltratos aos pets, lei de maltratos aos animais. Se está com mau cheiro, ele cai nessa legislação. Então, você tem aí diversas legislações que você pode utilizar para multar, notificar e até mesmo fazer com que esse tutor perca a guarda dos pets. Mas como assim? Perder a guarda do animal? Se você está fazendo maltrato aos animais, você vai ter uma multa e perde a guarda. O que é óbvio. Imagina de uns pais que estão batendo nos filhos. Ele perde para o Estado vem e retira essa criança. Mesma coisa com o pet. O cara está abusando do pet, retira um pet dele, ele perde a guarda. Tem tudo isso que a gente tem que tomar cuidado. E tem uma outra legislação, e aí eu gosto muito dela, que é de Santa Catarina. Essa legislação de Santa Catarina é a 18.215, tá? De 2021. E por que eu gosto dela? Porque ela é específica para condomínio. Ela fala em condomínio. Então, ela explica que é livre a circulação em qualquer dia da semana e horário de animais domésticos pertencentes ao proprietário do imóvel ou inquilino ou visitante. E aí, então, você já tem reforçado de novo que o visitante tem todo o direito de entrar com o pet dele. Óbvio, é uma lei estadual, né, no estado de Santa Catarina, mas olha, já mencionamos uma municipal, estamos falando de uma estadual e já passei de várias federais. Então, assim, dá para a gente trabalhar em cima disso. Além disso, esta própria lei de Santa Catarina diz que você não pode obrigar a saída pelo portão de serviço. O tutor tem que escolher qual é a melhor opção. E aí a gente tem que lembrar também que é o seguinte, você vai ter aqueles condomínios que você tem uma entrada para pedestre e a rampa de carro. Você não pode obrigar o pet a entrar e sair pela rampa de carros, nunca independente. Pode ter um acidente. O próprio tutor pode cair nessa rampa. Então assim, gente, se o seu condomínio só tem uma entrada, é ali, acabou, não tem conversa. Se tem duas, olha, Santa Catarina, o pessoal já está seguindo a legislação que quem escolhe é o tutor. Então, eu acho que a gente já pode começar a seguir isso, né? A gente ficou de conversar sobre as raças que usam a focinheira, né? Exatamente. São obrigatórios. É bem isso mesmo. Isso é uma lei federal, tá? É a Lei 2140, de 2011, uma lei federal. Eu tenho anotado aqui as raças, porque eu não ia decorar, mas olha só. Mastim napolitano, Bull Terrier, American Staffordshire, Pastor Alemão, Rottweiler, Fila, Doberman, Pitbull, Bulldog e Boxer. Olha, de todas essas, eu conheço o Boxer, eu já tive. São muito dóceis. Não entendi por que o Boxer está nessa... É quase como colocar aqui um labrador. De repente ele espanta por causa do tamanho, um pouco, da postura que ele dele. tem aquela carinha
Ele é um bulldog um pouquinho maior e magrinho. Então, por isso. Mas é complicado. E nesta mesma lei federal, ela explica que uma guia curta é não extensível além de 2 metros de comprimento. Então, poxa, é uma lei federal, você sabe, porque aquilo que a gente está conversando, quando o pet vai ou andar no condomínio ou andar no elevador, ele tem que estar com uma guia. A guia tem que estar próxima ao tutor, é uma guia curta neste momento, ou seja, não pode passar de 2 metros. Óbvio que dentro de um elevador, uma guia de 2 metros é muito. O próprio elevador, tem elevadores minúsculos que tem 2 metros. Sim. Então, se você soltar uma guia de 2 metros, esquece. Então, dentro do elevador, gente, o pet é do lado, é junto. Viram o desfile militar, quando eles andam com os canobres, que são os cachorros policiais? É do lado, é rente. No elevador é assim, é rente, é próximo. Entendendo? Aquilo é o teu pet, mas ele não deixa de ser um animal com instintos. Pode se assustar, pode estar num dia que ele não está com uma dor, alguma coisa. Pode também a pessoa que está ali espirrar, tossir, fazer alguma coisa que assuste o pet. Então, sempre bem próximo. E agora, o mais importante, a gente entender que não é todas as raças que vão usar focinheira. Então você pega, por exemplo, bulldog francês. Eles têm um problema de respiração monstruoso. Se você colocar uma focinheira no bulldog francês ou no bulldog inglês, você mata o cachorro. É maus tratos automático. Ele não consegue respirar. Então, vai do bom senso também de todos os moradores e dos tutores. A gente tem que entender isso. E aí uma outra legislação que eu gosto muito, e essa daí os síndicos vão amar, tá? É a 10.406, de 2002. No artigo 936, o dono detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não comprovar culpa da vítima ou força maior. Isso quer dizer o quê? Meu pet está no condomínio. Por algum motivo eu soltei, não deveria ter soltado o primeiro erro, mas ele estragou algo. Ele danificou algo. Gente, está aqui a legislação. É só cobrar do dono. Ele é obrigado, o tutor, a cobrir o prejuízo, a ressarcir este dano ao condomínio. A gente, traçando um paralelo aí, Renato, é a mesma coisa que um visitante, um prestador de serviço, seja quem for. Qualquer um que entrou no condomínio por autorização do proprietário de uma unidade, esse proprietário é responsável por qualquer ato que eles venham fazer dentro do condomínio, depredar qualquer coisa, estragar. Esse proprietário, ele é responsável. Eu ainda trago mais para próximo. Eu ainda falo assim, qualquer coisa que o seu filho estragar, você é responsável. Exatamente. O seu pet é a mesma coisa que o seu filho. Porque o teu pet reside lá, ele mora lá. O exemplo que você deu cabe sim ao do visitante. O visitante vai ser responsável pelo pet dele e o morador é responsável por esse visitante. Mas o condomínio vai receber, não importa de qual dos dois. Aí é um problema entre eles que se viram. A gente vai receber, vai. Então, para você ter ideia, olha só, quando você entra na lei de maus tratos, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do pet, tá? Então, por exemplo, tem uma legislação que você não pode, acho que é de Santa Catarina, você não pode ter um pet na sacada. O que é óbvio, ele vai ficar ali tomando sol e chuva. Não existe isso. E para você ter ideia, é reclusão de 2 a 5 anos. Multa e proibição da guarda. Então, assim, é uma legislação pesada. Você vai preso, não é só o bolso que dói. Então, pet tem que ser levado muito a sério. E detalhe, quando o síndico não age, a culpa também cai nele. Ele precisa ter essa iniciativa para poder agir, para poder orientar os moradores. Mas o que fica claro disso tudo que a gente conversou aqui, Renato, é que a gente tem uma série de legislações municipais, estaduais, federais, que vêm para tentar de alguma forma organizar esse processo como um todo. Então, o síndico consegue buscar as bases ali para ficar embaixo da legislação. Consegue. E tem legislação nova saindo sempre. Não é uma coisa que está estagnada. Essa é uma demanda atual e em constante renovação, mudando sempre. A gente tem que, como síndico, se manter atualizados nessa. Esse é um dos pontos que tem que estar sempre se atualizando. Renato, agora tem uma pergunta que eu e muitos síndicos nós queremos fazer para você, que é a pergunta sobre barulho. Cachorro latindo sem parar,
cachorro incomodando, dono que sai, tutor que sai, o cachorro fica sozinho, fica desesperando, começa a latir. O que o síndico pode fazer nesse meio tudo? Como é que ele consegue equilibrar aí essa situação? Então, essa é uma situação que dá para a gente contornar. Vamos lá. O tutor sai e o pet fica latindo. E aí você tem, esse pet, ele está sozinho por quanto tempo? Esse pet está latindo porque ele está sem água, porque ele está sem comida, porque ele está trancado em algum ambiente pequeno e fechado. Se for algum desses casos, é maus tratos, a gente tem que denunciar, ele vai tomar uma multa, pode ir preso e vai perder o direito à guarda do pet. Agora, vamos supor, não. Às vezes esse pet está latindo o tempo inteiro quando o dono está lá dentro. Exemplo. Daí você sabe que pelo menos água e comida ele deve ter. Assim como, para você poder notificar ou multar qualquer coisa no condomínio, você tem que ter prova. Então, você tem foto das coisas, mas é ruído. Ruído você não tem como fotografar. Então você vai ter que pegar um decibelímetro. Esse decibelímetro, ele tem que estar calibrado, você tem que ter o comprovante que ele está calibrado certinho. E o indicado é que você chegue na porta da unidade e faça a gravação. Quando você estiver fazendo a gravação desse decibelímetro, pega um celular e grava. Olha, gente, estou aqui, unidade tal, dia tal, hora tal, vamos gravar, olha, está dando tanto. Para que você consiga primeiro comprovar que é lá, porque olha só, se você está no térreo e tem um barulho de latido, impossível você identificar, olha, é do 5º andar, não tem como. Não tem como. Não tem como. Então você vai ter que chegar na porta da unidade e gravar. Tendo isso, você já tem provas para primeiro notificar, explicar para o tutor, olha, está aqui, está incomodando, algo está errado, se o pet estivesse bem não estava latindo, e já deixa para ele, olha, talvez fosse indicado, no seu caso, deixar esse pet numa escolinha, deixar esse pet com alguém da família, ou alguém da família venha para fazer companhia para esse pet. Mas, nesse caso, o síndico não pode ser omisso de forma alguma, né? Nunca, porque aí passa a ser um problema condominial. É diferente, por exemplo, o vizinho de cima está andando de salto e isso acaba me incomodando. Isso é um problema entre vizinhos, um problema de vizinhança. Isso não é um problema condominial, o síndico não tem que se meter, ponto. Agora, latido de cachorro, eu garanto que pelo menos 3, 4 unidades estão escutando. Sim. É um problema condominial. Aí o síndico não pode ser omisso e aí sim cabe a nós agirmos da melhor maneira possível. Lembrando que se o pet está tendo este comportamento, algo está errado, não é um comportamento normal. Então, ou o tutor está fazendo algo que pode beirar um maltrato, e aí você tem que tomar cuidado, porque ele é tão indefeso quanto uma criança, e aí sim a gente tem também que prezar pela vida do animal, ou conversar com o próprio tutor e explicar para que ele tome as medidas necessárias para que isso pare de ocorrer, porque o pet dele não tem, assim como todos os outros que moram ali. Agora, é possível ter algumas iniciativas para isso, né, Renato? Tanto o dono desse animal foi que você comentou, levar para um adestramento, trazer alguém para ficar junto, mas o condomínio também ele pode, de repente, ter algumas ações para isso nesse caso, né? Maravilhoso. Tem várias, os condomínios novos já saem com pet place. Eu conheço muitos condomínios, muitos, que você tem na academia, durante o período do dia, vou começar de novo só pela folha aqui. Pode ir. Eu conheço, em muitos condomínios hoje, você deve conhecer que tem academia. E nessa academia, durante o período, vamos dizer assim, comercial, horário comercial, você tem um instrutor lá, tudo bem? Isso já está acontecendo Sim. em vários condomínios. Nada impede que se você está num condomínio que tenha condições, ou seja, um condomínio clube, um condomínio maior, que você tenha lá o teu espaço pet e que você coloque alguém para fazer uma recreação, para cuidar desses pets durante o horário comercial. Isso é uma coisa interessante. Outra ação, a gente já tem aí, muito conhecido nos Estados Unidos, o carpool, que você tem até faixas específicas para quem está dando carona. O carpool é você dar carona de carro para a pessoa que vai trabalhar ou que vai para a escola. No Brasil também tem isso, porque logo que começou, pelo menos aqui em São Paulo, a você ter o rodízio de placas. Minha placa, por exemplo,
moramos todos em condomínio, eu tenho um filho, você tem outro, eles estudam na mesma escola. Vamos fazer o seguinte, segunda é meu rodízio, você leva os dois. Terça é o teu rodízio, eu levo os dois. E a gente vai revezando. Então, o pet ficaria na residência de um alguns dias, na residência do outro outros dias, ou eles revezariam de alguma maneira o valor da escola, onde o pet poderia ficar do espaço. Então, tem aí muitas coisas que o condomínio pode começar isso é uma coisa boa que começou. São festas de aniversário de pet. Você já deve ter visto, estão aos montes no Instagram. Então, assim, e aí é outro ponto. O proprietário quer alugar o salão para fazer a festa de aniversário do pet. Super normal hoje em dia. Se você falar isso há 10 anos atrás, e eu ri de você, você não é visionário, você é louco. Hoje em dia é super comum, é super normal. Você tem confeitarias que só vendem coisas para pet. Então, é bolo para pet, é cupcake para pet, todo tipo são confeitarias que vivem desse mercado. Então, você também tem agora que começar a estruturar regras para que no seu condomínio vocês entendam, vamos supor, tem 2 salões de festa, qual dos salões vai ser alugado para pet? Isso é uma coisa que a gente já tem que começar a se adiantar. Você não tem que esperar acontecer essa demanda, porque já tem. Uma demanda que a gente tem aí, em vários condomínios, a gente falou disso, condomínio que de repente não tem esse espaço pet play, não tem, condomínios que estão se mexendo para fazer isso, estão fazendo ali essa estruturação diária, chamando lá o aquário de 2/3 para colocar alguma área para pet, mas também o que a gente tem hoje, crescendo bastante, é o pet care, né? É uma coisa que está muito comum, é tipo uma escolinha, um daycare que você vai e deixa o teu cachorro. E aí você tem até hotelzinhos que você pode deixar ele durante a semana, ou só durante finais de semana, e ali você tem recreação durante o dia, desde adestramento até socialização. Você tem 2 opções, ou você leva e deixa ele na escolinha, ou eles vêm buscar em casa, eles buscam o teu pet e depois devolvem ele no final da tarde. Caso você tenha um horário que você não consegue, fazem isso. Então, assim, hoje, um tutor, quando decidir ter um pet, ele tem que entender que você tem plano de saúde, que você tem escolinhas, que você tem que ter toda a vacinação. Ter um pet não é barato. E se você vai ter um pet, você vai ter que tratar ele da melhor maneira possível, porque ele não pediu para você comprá-lo ou adotá-lo. Foi você que fez. Então agora é uma responsabilidade sua, a vida dele depende de você alimentá-lo, dar água para ele, dar banho para ele, dar um ambiente saudável para que ele possa se desenvolver e viver bem. Renato, essa criação desses espaços dentro dos condomínios para a lavagem dos pets, né? Para o pet tomar banho ali, que isso tem crescido bastante, né? O pessoal leva, de repente, dentro da sua residência é apertado, no banheiro não dá. Então, os condomínios têm, eu já vi alguns condomínios, já trabalhei com alguns também, que nós acabamos alterando a destinação daquela área e a gente fez essa área para o dono levar o pet, para dar banho. Esse é um negócio bem interessante para o síndico também tomar ciência e verificar como é que é a população de pets nesse condomínio dele, para ele poder seguir com esse papel, porque isso, novamente, traz valorização imobiliária, traz comodidade para o seu condomínio e o síndico mostra o seu serviço de fato. Eu gosto sempre de lembrar que a valorização imobiliária que a gente sempre fala, são 2 em 1. Vai estar muito melhor para você locar um imóvel, você vai conseguir um valor de aluguel maior e você vai conseguir um valor de venda maior. Então, essa valorização é para todo mundo, compensa muito mais. E sim, hoje em São Paulo você teve aí uma febre no Brasil de food trucks, lembra? Sim. Os caminhões de comida. Nós temos, pelo menos aqui em São Paulo, eu tenho a experiência de vários, seriam banho e tosa trucks. São caminhões que fazem banho e tosa. E eu conheço condomínios aqui que, exemplo, de quintas-feiras vem o truck do pet, o pet truck, para dar banho, para cortar as unhas, para cuidar dos pets. Então, caso o condomínio ali não tenha um espaço, não consiga, existe a possibilidade de você facilitar esse serviço.
E agora, Ana, tem outra questão aí, falando ainda nessa pegada. Tem algum tipo de pet que eu não posso ter dentro de... vamos pensar num apartamento, por exemplo, cobra, aranha... Animais silvestres, exatamente. a gente tem uma legislação que impede. Então, por exemplo, animais em extinção. Eu queria ter um mico-leão dourado. Não, você não vai poder. Ele está em extinção, ele é um pet silvestre. Você não pode ter uma onça. Mas existem pets, mais vamos dizer assim, exóticos que você pode ter. Exemplo, um porquinho. Nos Estados Unidos é muito comum você ter um pig, tem uma raça específica desses porquinhos para como pet. Extremamente inteligentes e diferente do que a gente está acostumado, naquela criação antiga na roça, que o porco comia só lavagem, que era criado na lama. É ração específica, são super limpos. Andam na coleira. Já vi aqui em São Paulo, tem redes de lojas, e estando numa delas, eu vi uma senhora com um porquinho. Muito engraçado. Toda a loja parava e falava, um porquinho, um porquinho. E fui conversar, óbvio. A senhora onde mora? Naquele prédio. Falei, que legal! Já temos porquinhos morando em prédio. E assim, ferret, que é um furão. Aí você, que é aquele compridinho. Isso é comum você ter. Mas você vai ter... Olha, eu não posso proibir você. Você pode ter o pet que você quiser. Então, um cachorro você pode ter. E aí, Renato, eu posso permitir que ele tenha desde um dinamarquês, que é aquele dog alemão que parece um pônei, até um chihuahua. Sim, ele pode ter, não tem problema. Não é o tamanho do pet que vai impedir ele de poder morar ou não no seu condomínio. Porque você não... Tem um gato, eu acho maravilhoso, eu nunca lembro o nome. Ele parece uma jaguatirica, juro. Ele é maior que a maioria dos cachorros. Parece uma onça. Sim. Chega a pesar, sei lá, mais de 15 quilos. Você olha aqui e fala, é uma onça. Você não tem como proibir, é um gato. É uma raça específica de um gato maravilhoso. Então, assim, não é pelo tamanho que você vai saber se o pet pode ou não viver. Perfeito. Arnold Schwarzenegger mora em casa, mas um dos pets dele são 2 pôneis. 2 pôneis. Entra na casa dele, ele alimenta com bolo, alimenta com não sei o quê. Pônei. Mas não é um pônei, é um mini pônei. Tamanho de um boxer. O que fica muito claro, Renato, de tudo que a gente conversou aqui, que o síndico tem que se atualizar para esse assunto, tem que olhar com muita calma, racionalidade e carinho. Eu acho que essa é a palavra, né? Ter esse olhar familiar do membro da família e ver que cada tipo de pessoa gosta de um tipo de animal e a gente, como síndico, tem que saber analisar isso para levar o bem da coletividade. Eu não posso ser arbitrário, pode, não pode, não é dessa forma que eu devo agir. De maneira nenhuma. Um síndico é uma pessoa que, no fundo, ele vai gerir a necessidade e os desejos e os anseios de uma comunidade que são pessoas. Então, uma das principais características de um síndico é ter inteligência emocional, é ser humano, é ter empatia, é conseguir entender e interpretar para pôr em prática os anseios, as necessidades daquelas pessoas que ali habitam. Então ele tem que ter esse tato, ele tem que sempre se colocar no lugar dessas pessoas, entender que as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, necessidades afetivas diferentes. Às vezes, o comum, tem gente que gosta de cão, tem gente que gosta de gato. Tem gente, pet que você não pode impedir, galinha. Óbvio que ele não vai ter uma granja, né? Sim. Mas uma galinha, tem como impedir.